O que começou como um momento emocionante em família, terminou com a Disney transformando o sonho em realidade. O momento postado pela família viralizou nas redes sociais e rapidamente movimentou milhares de pessoas dispostas a fazer esse sonho acontecer. I can't wait. Go to Disney World. You ready? Yeah. You excited? I I'm going. good.